Tom Cavalcante emocionou o Brasil ao contar, em seu próprio programa, um relato que quase ninguém conhecia. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, ele relembrou o dia em que encontrou, em frente a um mercado, uma mulher pedindo uma simples cesta básica para alimentar os filhos. O rosto dela carregava marcas de dor, os dentes destruídos pelo tempo e a vergonha de sorrir. Para muitos, ela seria apenas mais uma invisível na multidão. Mas para Tom, aquele encontro foi impossível de ignorar. Era uma manhã típica de sábado, quando Tom decidiu fazer suas compras pessoalmente, algo que raramente fazia devido à sua agenda corrida. Naquele dia específico, ele havia cancelado alguns compromissos e decidido ter um momento de normalidade, longe dos holofotes e da correria dos estúdios de televisão. O movimento no estacionamento era intenso. Famílias inteiras se dirigiam às suas compras de fim de semana, crianças correndo entre os carros, enquanto pais organizavam listas mentais do que precisavam comprar. Escreva seu nome e de onde você está nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes como este. Foi ali, entre carrinhos de supermercado e conversas aleatórias sobre promoções e ofertas, que seus olhos cruzaram com uma realidade que o tocou profundamente. A mulher estava sentada em uma cadeira de plástico improvisada, claramente quebrada, em uma das pernas e equilibrada precariamente contra a parede do estabelecimento. Nas mãos, segurava uma pequena placa de papelão, visivelmente feita com material reaproveitado, onde se lia com uma caligrafia cuidadosa. Preciso de uma cesta básica para meus filhos. O que mais chamou a atenção de Tom não foi apenas a situação de vulnerabilidade em si, mas os detalhes que outros não percebiam. O jeito como ela mantinha a mão constantemente cobrindo a boca, os movimentos calculados para evitar mostrar os dentes, a postura curvada que denunciava anos de constrangimento. Suas roupas, embora limpas, estavam claramente desgastadas pelo tempo e pelas lavagens frequentes. Os sapatos, furados na parte da frente, haviam sido cuidadosamente pintados com tinta preta, numa tentativa de disfarçar o desgaste. Cada vez que alguém se aproximava, ela não apenas abaixava a cabeça, mas literalmente encolhia o corpo, como se quisesse desaparecer do mundo. Tom notou que ela havia posicionado estrategicamente uma pequena planta em vaso ao seu lado, numa tentativa inconsciente de criar uma barreira entre ela e os olhares dos transeuntes. Tom contou que ficou observando aquela cena por longos minutos, inicialmente escondido atrás de seu carro, tentando processar mentalmente o que estava vendo. Durante esse tempo, presenciou uma verdadeira lição de sociologia urbana. Viu executivos bem vestidos passarem apressados, falando ao celular sobre negócios milionários, sem sequer notar a presença dela. Observou famílias inteiras desviarem o caminho para evitar o desconforto do contato visual. Adolescentes passavam, fazendo piadas baixas, pensando que ela não ouvia. Algumas poucas almas caridosas depositavam moedas em um pequeno pote de margarina vazio que ela mantinha ao lado, mas até mesmo esses gestos eram feitos de forma apressada, evitando qualquer tipo de interação humana real. Tom notou que ela agradecia a cada moeda depositada com um aceno de cabeça quase imperceptível, sempre mantendo a mão sobre a boca, como se até mesmo a gratidão precisasse ser escondida. O que mais o impressionou foi perceber que havia uma rotina estabelecida ali. O segurança do supermercado claramente a conhecia e fazia vista grossa para sua presença. Não por bondade, Tom concluiu, mas por pura indiferença. Ela havia encontrado um cantinho onde podia existir sem incomodar o fluxo comercial do estabelecimento. Foi então que ele decidiu se aproximar. "Boa tarde, senhora", disse ele com sua característica simpatia. A mulher levantou os olhos, surpresa com a gentileza no tom de voz, mas imediatamente cobriu a boca com as duas mãos. Tom percebeu o constrangimento dela e, com delicadeza, perguntou se poderia ajudá-la de alguma forma.
Só preciso de comida para meus filhos, senhor, respondeu ela, mal conseguindo articular as palavras devido aos dentes em péssimo estado. Era evidente que há anos ela não conseguia mastigar adequadamente e a dor constante havia se tornado parte de sua rotina. Tom ficou comovido não apenas pela necessidade material, mas pela forma como aquela situação havia roubado dela algo, tão simples quanto o direito de sorrir. Ele revelou que não conseguiu seguir em frente sem fazer algo. Naquele mesmo momento, Tom a convidou para entrar no supermercado com ele. "Vamos escolher essa cesta básica juntos", disse ele, e pela primeira vez em muito tempo, a mulher esboçou algo parecido com um sorriso, mesmo que tímido e escondido, por suas mãos. Durante as compras, que duraram quase 2 horas, Tom soube detalhadamente sobre a história de Dona Maria. Ela tinha 52 anos e era mãe de 3 filhos. João, de 16 anos, Ana, de 14 e o pequeno Pedro, de apenas 8. O marido, José, havia trabalhado durante 15 anos como mecânico numa oficina do bairro até perder o emprego durante a pandemia. A empresa fechou as portas e nunca mais conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. A idade avançada e a falta de qualificação específica se tornaram barreiras intransponíveis. Aos poucos, como peças de dominó caindo uma após a outra, a família foi perdendo tudo. Primeiro foram os luxos, o plano de saúde, as aulas de natação da Ana, o videogame do João. Depois vieram os cortes mais profundos. Cancelaram a internet, venderam a televisão, começaram a atrasar o aluguel. Os problemas dentários de Dona Maria começaram anos antes, quando uma infecção maltratada por falta de recursos evoluiu para um quadro mais grave. Sem dinheiro para tratamento especializado, a situação só piorou, criando um ciclo vicioso, onde a dor constante a impedia de procurar trabalho adequadamente. "Dr. Tom", disse ela com uma mistura de reconhecimento e surpresa ao perceber quem estava ajudando. "O senhor não precisa fazer isso por mim. Já é muita bondade me ajudar com a comida. Tenho certeza de que tem pessoas mais necessitadas que eu." Suas palavras eram entrecortadas pela dificuldade de falar, cada sílaba claramente dolorosa de pronunciar. Tom ficou tocado não apenas pela humildade, mas pela preocupação genuína que ela demonstrava com outras pessoas, mesmo estando em situação desesperadora. Nos dias seguintes, Tom se transformou numa verdadeira força da natureza, quando se tratava de organizar a vida de Dona Maria. Ele não apenas providenciou tudo para que ela fosse atendida por uma das melhores clínicas odontológicas de São Paulo, mas também se certificou de que todos os aspectos do tratamento fossem cobertos. Decidiu pagar todo o tratamento odontológico da mulher, um processo complexo que duraria quase 6 meses e incluiria desde tratamento de canal até a colocação de próteses dentárias de última geração. Tom acompanhou pessoalmente Dona Maria na primeira consulta. Sentou-se na sala de espera como se fosse um filho zeloso, conversando com ela para acalmar os nervos e explicando cada procedimento que os dentistas mencionavam. "Doutor", disse o especialista para Tom em particular, "este é um dos casos mais complexos que já vi. Além da parte estética, há questões funcionais sérias. Ela não consegue mastigar adequadamente há anos." O humorista não hesitou nem por um segundo. "Doutor, faça tudo o que for necessário. Dinheiro não é problema. O que importa é devolver a ela não apenas o sorriso, mas a dignidade e a autoestima que foram perdidas ao longo desses anos difíceis." Tom fez questão de que o tratamento incluísse não apenas a parte odontológica, mas também acompanhamento nutricional para que ela pudesse reaprender a comer adequadamente após tanto tempo com limitações. Durante o relato em seu programa, Tom descreveu cada etapa desse processo, com uma emoção que contagiava toda a plateia. Contou como acompanhou várias consultas, como levou livros e revistas para que ela se distraísse durante os procedimentos mais longos, como conversavam sobre a vida, os filhos, os sonhos que ela havia guardado numa gaveta mental há tanto tempo. Momento mais emocionante, segundo Tom, foi quando o tratamento foi finalmente concluído,
após 6 longos meses de dedicação e cuidado. Dona Maria estava diante do espelho na clínica odontológica, acompanhada não apenas de Tom, mas também de 2 de seus filhos, que ele havia convidado para presenciar aquele momento histórico na vida da família. Ela tocou delicadamente os novos dentes, passou a língua cuidadosamente por cada um deles, tentando acreditar no que via refletido no espelho. Ela ficou ali por quase 15 minutos, lembrou Tom, com os olhos visivelmente marejados e a voz embargada pela emoção, apenas se olhando, tocando o rosto, movimentando os lábios como se estivesse reaprendendo a existir. Depois, abriu a boca devagar, como se estivesse com medo de quebrar o encanto. E então aconteceu o milagre. Foi quando ela finalmente sorriu abertamente. Não apenas para mim, mas para os próprios filhos que estavam ali. Que eu entendi o real significado da palavra transformação, continuou Tom, precisando fazer uma pausa para se recompor. Os meninos começaram a chorar de alegria. João, o mais velho, disse: "Mamãe, a senhora está linda." E Ana completou: "Agora, posso apresentar a senhora para minhas amigas sem vergonha." Foram palavras duras, mas honestas. Tom contou que Dona Maria sorriu por quase 1 hora seguida naquele dia, fazendo caretas no espelho, testando expressões que havia esquecido como fazer, descobrindo músculos faciais que não usava há anos. Ela parecia uma criança brincando, com um brinquedo novo, descreveu ele. E, de certa forma, era exatamente isso. Ela estava redescobrindo a alegria de se expressar livremente. Neste momento do programa, Tom teve que fazer uma pausa. Suas mãos tremiam, a voz estava completamente embargada. A plateia estava em silêncio absoluto, muitos com lenços nos olhos, outros simplesmente paralisados pela emoção. Alguém na primeira fileira murmurou: "Meu Deus!" E isso ecoou pelo estúdio como uma prece coletiva. Ao relembrar esse momento diante das câmeras, Tom disse que nunca esqueceu a emoção de vê-la sorrir novamente depois de tantos anos escondendo o rosto. Aquele sorriso não era apenas dela, era meu também. Era de todos nós que acreditamos que sempre é possível recomeçar, declarou o humorista, precisando interromper brevemente sua narrativa para se recompor enquanto a plateia explodiu em aplausos emocionados. Se você pensou que essa transformação já era o bastante para uma vida inteira, espere até descobrir o que Tom fez em seguida. Mas a história não parou por aí. Tom contou ainda que durante o período do tratamento dentário, teve várias conversas com Dona Maria e descobriu que ela havia trabalhado durante anos como vendedora em lojas de roupas. Tinha experiência, conhecia o público e sabia lidar com pessoas. "Eu vi nela um potencial que estava sendo desperdiçado", explicou Tom. Foi então que ele tomou outra decisão que surpreendeu a todos e fez a plateia do programa se levantar em aplausos. Ofereceu a ela um emprego em sua rede de lojas. De alguém que vivia estendendo a mão em busca de comida, ela se transformou em funcionária registrada, com salário fixo, plano de saúde e um futuro novo pela frente. "Foi como ver uma vida renascer diante dos meus olhos", disse o humorista, e nesse momento sua voz se quebrou completamente. A câmera captou lágrimas rolando pelo seu rosto, enquanto parte da plateia já estava de pé, aplaudindo sem parar. Gritos de "Bravo!" ecoaram pelo estúdio, e Tom precisou de quase 2 minutos para conseguir continuar falando. Quando finalmente conseguiu se recompor, ele revelou detalhes que deixaram todo mundo ainda mais emocionado. O processo de integração de Dona Maria ao trabalho foi gradual, mas surpreendente. Tom contou que ela chegava sempre antes do horário, impecavelmente vestida com seu uniforme, e tratava cada cliente com uma atenção especial. Ela sabia exatamente o que significava ser bem tratada, porque havia passado muito tempo sendo ignorada, observou Tom. Os colegas de trabalho rapidamente se encantaram com sua dedicação e simpatia. Dona Maria não apenas vendia roupas, ela ouvia as pessoas,
oferecia conselhos sobre moda e, mais importante, fazia questão de que cada cliente se sentisse especial. Sua história pessoal de superação inspirava a todos ao seu redor. Tom revelou também que, com o primeiro salário, Dona Maria fez questão de comprar presentes para os filhos. Não apenas necessidades básicas, mas pequenos luxos que nunca havia conseguido proporcionar. Ver os olhos dela brilhando ao contar sobre a reação dos filhos foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida, confessou o humorista, e a emoção em sua voz fez com que até mesmo os técnicos nos bastidores do programa parassem para ouvir. A plateia estava completamente hipnotizada. Algumas pessoas choravam abertamente, outras seguravam as mãos dos acompanhantes. Um silêncio respeitoso tomou conta do estúdio, o tipo de silêncio que só acontece quando algo verdadeiramente profundo está sendo compartilhado. Mas o que aconteceu nos meses seguintes foi ainda mais inacreditável. Durante os meses seguintes, a transformação foi completa e surpreendeu até mesmo Tom. Dona Maria não apenas recuperou sua autoestima, mas descobriu talentos que nem sabia que possuía. Começou a dar sugestões sobre organização da loja, sobre atendimento ao cliente, sobre como melhor apresentar os produtos. Tom ficou impressionado com sua capacidade de inovação e liderança. Neste momento da narrativa, Tom fez uma pausa dramática e olhou diretamente para a câmera. Ela me ensinou que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma oportunidade, refletiu ele, e sua voz ecoou pelo estúdio silencioso. Não era caridade o que eu estava fazendo, era investimento humano, e o retorno foi muito maior do que eu poderia imaginar. A câmera mostrou rostos na plateia completamente transformados pela emoção. Pessoas se abraçavam, outras limpavam discretamente as lágrimas. O próprio apresentador do programa, visível ao fundo, estava visivelmente emocionado. E quando você pensa que essa história já mexeu com todas as suas emoções, prepare o coração para o que vem agora. A relação entre Tom e Dona Maria evoluiu de uma simples ajuda para uma verdadeira amizade. Ela se tornou uma espécie de conselheira, informal, sempre disponível para ouvir e oferecer sua perspectiva única sobre a vida. Ela me ensinou mais sobre gratidão e perseverança do que qualquer livro de autoajuda, admitiu o humorista. Hoje, aquela mulher não está mais na calçada implorando por ajuda. Ela acorda cedo todos os dias, não por obrigação, mas por prazer. Veste seu uniforme com orgulho, segue para o trabalho de cabeça erguida e sorri com genuína alegria. O mesmo sorriso que um dia foi perdido e que agora é símbolo de superação e renascimento. Dona Maria se tornou uma das funcionárias mais queridas da rede de lojas de Tom. Sua história inspirou outros funcionários e se tornou um exemplo de como pequenos gestos podem ter impactos gigantescos. Ela frequentemente recebe visitas de pessoas que souberam de sua história e querem conhecê-la pessoalmente. Os filhos de Dona Maria, que antes haviam partir todos os dias em busca de ajuda com o coração apertado, agora a veem sair para o trabalho com dignidade e orgulho estampados no rosto. O mais velho, João, que havia abandonado os estudos para tentar ajudar no sustento da casa, não apenas voltou à escola, como se tornou um dos melhores alunos da turma. Hoje, ele sonha em fazer faculdade de administração para, como ele mesmo diz, ajudar outras famílias como a minha. Ana, a menina que um dia disse que tinha vergonha de apresentar a mãe às amigas, hoje fala com orgulho sobre a força e determinação da mulher que a criou. Ela descobriu um talento incrível para desenho e já participou de 2 exposições na escola. O pequeno Pedro, que mal se lembrava de ver a mãe sorrindo, hoje acorda todos os dias com beijinhos e sorrisos calorosos. A transformação dela transformou toda a família, observou Tom. E neste momento sua voz estava carregada de uma emoção tão intensa que toda a plateia podia sentir. É como se fosse um efeito dominó do bem. Uma pessoa que encontra sua dignidade espalha essa energia para todos ao seu redor como ondas em um lago.
A câmera captou pessoas na plateia secando as lágrimas com lenços, outras abraçadas umas às outras. Um senhor na terceira fileira estava visivelmente soluçando, enquanto sua esposa o consolava com carinho. Mas Tom ainda não havia terminado, e o que ele revelou a seguir fez o estúdio inteiro explodir em emoção. Durante o relato no programa, Tom fez questão de mostrar fotos recentes de Dona Maria. Sorridente, bem vestida, radiante. O contraste com a mulher que ele havia encontrado naquele dia no supermercado era impressionante. Às vezes eu olho essas fotos e tenho dificuldade de acreditar que é a mesma pessoa, admitiu ele. Tom revelou também que Dona Maria hoje tem planos que vão além do trabalho na loja. Ela economiza uma parte do salário todos os meses com o sonho de abrir seu próprio negócio. Ela tem ideias incríveis, uma visão empresarial que me surpreende todos os dias, contou o humorista com admiração evidente. A história ganhou repercussão quando alguns clientes da loja, tocados pela simpatia e dedicação de Dona Maria, começaram a perguntar sobre sua trajetória. Gradualmente, sua história de superação se espalhou, inspirando outras pessoas a também praticar atos de bondade em suas comunidades. Tom concluiu seu relato no programa com uma reflexão que ecoou como um trovão em meio ao silêncio emocionado do estúdio. Naquele dia no supermercado, eu achei que estava ajudando Dona Maria, mas na verdade, foi ela quem me ajudou. Me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar e no que aprendemos com isso. Nesse momento, algo mágico aconteceu no estúdio. A plateia inteira se levantou em uma ovação que durou mais de 3 minutos. Pessoas choravam, aplaudiam, se abraçavam. Gritos de obrigado e que lição ecoavam por todo o ambiente. O próprio Tom não conseguia parar de chorar, e até mesmo os câmeras e técnicos estavam visivelmente emocionados. Quando finalmente conseguiu falar novamente, Tom olhou diretamente para a câmera com uma intensidade que cortou direto ao coração de cada telespectador. Esse relato, que conto com lágrimas hoje, é a prova de que um gesto de generosidade pode mudar não apenas um dia, mas o destino inteiro de uma pessoa. É a demonstração de que por trás de cada rosto que encontramos na rua, existe uma história, um potencial, uma vida que pode ser transformada com um simples ato de humanidade. A história de Dona Maria e Tom Cavalcante nos lembra que todos temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém. Não é preciso ser rico ou famoso para estender a mão a quem precisa. Às vezes, basta enxergar o outro com compaixão e oferecer uma oportunidade para que a magia aconteça. Mas aqui fica a pergunta que não quer calar. A reflexão que deve tirar o sono de cada um de nós. Se um sorriso mudou uma família inteira, imagine o que aconteceria se cada um de nós estendesse a mão a apenas uma pessoa invisível que cruza nosso caminho todos os dias. Quantas Donas Marias estão ali, na esquina da sua casa, no semáforo que você para todo dia, na entrada do supermercado onde você faz compras? Quantas vidas poderiam ser transformadas se parássemos de fingir que não vemos, se tirássemos os fones de ouvido da indiferença e olhássemos nos olhos da humanidade que nos cerca? Você tem coragem de ser o Tom Cavalcante de alguém, ou vai continuar passando pela vida fingindo que os invisíveis não existem?